Boa noite! Quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Estou aqui mais uma vez, em obediência ao Todo-Poderoso. Eu amo falar do amor de Deus. Ele me escolheu, Ele escolheu você também. Falemos do grande amor de Deus. Não percamos tempo. Jamais percamos tempo. E hoje é quarta-feira, está calorzinho aqui em Tatuí, estado de São Paulo, né? Eu tô sem o relógio aqui agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Às 19h15, aleluia! Às 19h15, né? Estamos aqui para obedecermos a voz de Deus, onde Ele nos manda ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então hoje, quarta-feira, 6 de maio de 26, às 18h15, né? Nós estamos aqui para nós alegrarmos o coração de Deus e para nós recebermos de Deus as divinas consolações, as divinas bênçãos, as divinas instruções. Aleluia! Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia! Estamos aqui com este fundo musical lindo, lindo. Meu papai, ele era muito fã, ele gostava muito desses hinos desse CD, né? E eu também amo, porque é muito maravilhoso, né? Os mais belos hinos do cantor cristão, né? É muito lindo. Este fundo está dando para nós a paz, né, Alexandre? Aleluia, paz, Alexandre. Glória a Deus. Aleluia. Então é isto, meus amados. Eu quero nesta noite falar a respeito de algo que o Senhor me deu. Eu passei a tarde lendo a palavra, estudando esta palavra, e eu creio que Deus tem esta palavra para falar comigo, para falar contigo e para você compartilhar com outras pessoas. E eu abro esta live do dia 6 de maio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, meu Deus querido, por essa comunhão contigo que eu sinto neste momento, Pai. Eu te agradeço por estar na minha casa, guardada, amparada e dirigida pelo Teu Espírito Santo. Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, a mim, a minha família, aos meus vizinhos. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Te agradeço, sim, por tudo, Pai. Fica conosco nesta live, traz as vidas que precisam ouvir a palavra de hoje, Pai. Me usa, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto honrada por Ti, ó Pai. Quando o Senhor me dá a oportunidade de falar no Teu nome, de falar no Teu poder, de falar na Tua palavra, eu me sinto honrada por Ti, ó Pai. Aleluia. Te agradeço, fica comigo aqui, com a minha família lá no lar deles, Pai. Guarda todos os vizinhos deles também, Pai. Os meus vizinhos aqui, Pai. Guarda todos quanto entrarem nesta live. Queima todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Edna Oliveira, seja bem-vinda, minha amada irmã em Cristo. Nós trabalhamos na obra de Deus no mesmo ministério, né, Edna? Aqui na Vila Esperança, Antônio Henrique da Silva, 675. Vila Esperança, Igreja Brasil para Cristo. Nosso pastor Valmir Pires de Camargo. Né, Edna? Louvado seja Deus. Eu vou aqui já de início, vou abaixar aqui o som, né, para que fique mais assim, melhor, para que você possa ouvir
a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu só vou ler aqui para nós o versículo 17. Eu li o capítulo todo, é maravilhoso. Leia você na sua casa depois. Procure lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Leia bem tranquilo na sua casa e você vai ver como Deus vai falar mais ainda com você. Mas aqui para nossa live eu vou falar sobre o versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. Que palavra, né? Que palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Qual é o desejo de Deus para conosco hoje? Através dessa palavra maravilhosa, em que o Senhor me deu nesta tardezinha, enquanto eu ali estudava a palavra de Deus, e o Senhor falou comigo hoje à tarde, mas eu ouvi a voz dele: orai sem cessar. E você vai falar com o meu povo da live hoje sobre esta palavra. Orai sem cessar. É um mandamento bíblico, viu? Que significa manter uma atitude constante de conexão, dependência e comunhão com Deus. Eu estudando, eu sentia a bênção que seria esta palavra nesta noite. Primeiro Deus falou comigo, tem orado, Deus tem cobrado, Deus tem me colocado mesmo ali em pedido dele para mim: ore Elisete, ore porque eu tenho mistério para te revelar. Ora, Lisete, Calamanai. E eu tenho obedecido. Até de madrugada Deus tem me acordado. E que gostoso falar com Deus de madrugada. Aleluia! Aleluia! E o Senhor falou bem claro: é este o versículo que você vai pregar nesta live de hoje. Porque este mandamento que nós temos aqui, orar sem cessar, é um mandamento, como eu já disse, ele significa que nós temos que manter uma atitude constante de conexão, dependência e comunhão com Deus. Nós temos que ter tudo isso, olha. Eu anotei aqui, porque às vezes a gente esquece, Deus dá na hora pra gente, e se a gente não anotar, às vezes escapa. E como eu estudei, o Senhor mandou eu anotar, eu anotei. Então eu estou aqui lendo sim o que eu anotei. Não significa que eu estou pregando, como muitos dizem, não pode anotar, não pode fazer esboço, isso é carnal. Eu já preguei muitas vezes, posso ainda pregar muitas vezes sem esboço. Mas é o Espírito Santo que me diz na hora. E hoje o Espírito Santo falou: marque, anote. E você vai ler, vai frisar, para que o meu povo ouça e entenda o que significa orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, guarde bem, versículo 17. E é esse mandamento que nós temos que ter uma dependência de Deus, nós temos que ter uma conexão com Deus, uma comunhão com Deus. E não se limitando a horários fixos ou orações formais. Mas significa orar sem cessar, representa viver ciente da presença de Deus. Aleluia! Da presença divina, conversando com Ele
ao longo do dia. Aleluia! Orar em pensamento enquanto você trabalha, enquanto você caminha, ou realizando tarefas diárias, que muitas vezes estamos nas nossas tarefas, muito mais as mulheres nas suas tarefas diárias. Temos que continuar trabalhando e estarmos ao longo do dia orando em pensamento enquanto você trabalha, caminha ou realizando tarefas diárias. Reconhecer Deus em tudo, agradecendo ou pedindo uma direção para Deus. Não há necessidade de ficar de joelhos 24 horas por dia, mas sim manter ligado com Deus. Que explicação linda que Deus deu, né? O que ele quis dizer nessa anotação, eu anotei sim. Mas o Espírito Santo mandou que eu anotasse para mim justamente não esquecer essas palavras lindas de explicação. Como aqui está dizendo que nós temos que ter uma constante comunhão com Deus. Orar sem cessar. Muitos não entendem, mas como eu vou ficar orando 24 horas por dia se eu tenho tanta coisa para realizar no meu dia? E às vezes alguém que trabalha até a noite, como que eu vou ficar orando de joelho, até mesmo paradinho, orando? Porque a Bíblia diz que é para orar sem cessar. Vamos aprender com o Espírito de Deus nesta noite? A palavra está dizendo sim, orai sem cessar. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus também em outros livros da Bíblia, em outros capítulos, que nós também temos o nosso momento de orarmos em espírito. Quando nós podemos dobrar nosso joelho é maravilhoso. Gente, tem hora que quando eu vou dobrar o meu joelho aqui na beira da minha caminha aqui, a hora que eu dobro o meu joelho, eu sinto uma alegria, eu sinto um gozo, eu sinto uma liberdade, eu sinto uma comunhão com Deus, eu sinto um sentimento de vitória, porque eu nunca vi ninguém orar para Deus e não ter vitória. E se hoje você não entende o que está acontecendo, clama, como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes. Não é coisa balançada, não, é coisa firme, com alicerce. Deus revela para mim e para você, se você buscar Ele em espírito e em verdade. Então a palavra aqui hoje, orai sem cessar. No momento que você está mais livre, dobre o seu joelho sim. Não tenha preguiça. Não ache que dobrar o joelho não tem necessidade. Tem sim. Tem sim. Porque nós temos vidas na Bíblia que nos mostra que venceram, foi de joelho no chão. Então há uma necessidade de nós termos esse costume santo, esse costume maravilhoso, esse costume assim que nos traz vitória. É dobrar nosso joelho, é diminuir a nossa estatura perante Deus. Quando você dobra o joelho, pense, eu estou me diminuindo diante do soberano. Eu estou me diminuindo diante do meu Criador. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas não pode ficar de joelho. Ora em espírito. É isso que a palavra diz. Orai sem cessar. Deus está querendo falar aqui através de apóstolo Paulo, que escreveu 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Paulo está ali usado pelo Espírito de Deus a dizer para nós: enquanto existir vida nesta terra, nós temos que ouvir esta palavra e obedecer. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo para você: a hora que você não pode parar para falar comigo, mas na tua direção, lá no seu carro, no seu volante,
Você pode muito bem entrar com a mente, falando com Deus. Aleluia! Se você vê um perigo na estrada, se você vê muitas vezes, quantas vezes a gente vê, eu já viajei muito na minha vida, quantas vezes a gente está na estrada e vê aqueles enormes caminhões com seus motoristas cansados, eles dormem, e você vê que o caminhão vem, queima a faixa, daqui a pouco ele vai e entra quase no acostamento. Quantas vezes eu já vi isso na estrada? O que eu fazia? Ia ficar falando, seu isto, seu aquilo, seu atrapalhador, seu. É isso que eu tenho que falar? É isso que você tem que falar? Não! Deus me ensinou e quando eu vejo isso eu fico, Senhor, cobre com teu sangue. Se eu estou no banco que não estou dirigindo, eu levanto minha mão, cobre com teu sangue esse motorista, esse caminhão, acorda ele. Porque nós sabemos, né, nós motoristas, nós sabemos, se nós passarmos por um caminhão e ele estiver dormindo, se eu buzinar na porta ali muito forte, ele leva um susto, é perigoso ele desnortear na direção e aí que ele vai cair num precipício muitas vezes. Então nós temos que fazer o quê? Clamar aquele que é dono do motorista daquele caminhão. Clame e você vai ver resposta. Clame e você vai ver. Eu já vi do caminhão assim endireitar. Eu já vi milagre nas estradas através da oração. E talvez não fosse só eu que estivesse ali como cristã, como uma mulher de Deus orando, talvez outros carros também tinham cristãos que estavam intercedendo e não xingando o motorista, desejando que se rebente mesmo quilômetros para frente. Nós temos que orar sem cessar. Nós estamos arrumando cozinha, nós mulheres, ali em espírito. Às vezes eu falo até alto, eu estou na minha casa, quem manda na minha casa é Deus. Então eu falo alto, clamo alto, bato palma, falo em línguas, estou varrendo minha casa, estou ali em comunhão com Deus, estou arrumando minha cama, estou ali em comunhão com Deus, estou pondo minha roupa para lavar no tanque, e eu estou em comunhão com Deus. Quando você coloca a sua roupa na máquina, continua em comunhão com Deus. Orai sem cessar. Esta é a palavra que o Espírito Santo me deu nesta noite. E nós temos que realmente estar conectados com Deus através da oração, através de falar com Ele. Muitas das vezes nós não podemos orar em voz alta. Ora no pensamento, porque o nosso Deus é onisciente. O diabo não vê o nosso pensamento, ele não é onisciente. Ele tem limite. Deus já deu um limite para ele. Mas Deus, o nosso Criador, ele é ilimitado. Ele sabe o que eu penso. E às vezes eu não posso falar alto. Vamos supor que estamos em um consultório médico. E algo você vê ali. Você não pode falar alto. Você vai escandalizar, você vai criar problemas. Então o que se faz? Pum, tô aqui. Deus, 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 Deus. Você vê as coisas assim, sendo resolvido. Então, Deus está nos ensinando, orai sem cessar. E tem muita gente que faz essa pergunta, mas sem cessar, eu não posso orar toda hora. Eu só posso orar quando eu tiver tempo, quando eu puder falar com Deus, meus filhos, não vou largar dos meus filhos. Gente, os filhos, fecha a porta. Deixa eles que brinquem, não tem problema, deixa eles que façam barulho. Mas você entra em comunhão com Deus. Não põe os filhos como problema. Não põe os filhos como uma pedra de tropeço. Porque os filhos são herança de Deus. Eles não são problemas, ainda que algum dê problema. Ainda que alguns filhos são difíceis. Mas lembre-se, o clamor a Deus muda toda a situação. O clamor a Deus muda todas as coisas. Orai, gente, orai, meus irmãos. Orai, minhas irmãs queridas. Orai, minhas espectadores desta live, desta noite de quarta-feira. A palavra é essa para nós. Oremos sem cessar. Significa que nós temos que ter uma comunhão mútua. Uma comunhão, uma conexão muito forte com o Todo-Poderoso lá no trono da glória.
E se nós não podemos dobrar, não podemos falar alto, nós temos que estar com o nosso espírito de vida ligado com o Todo-Poderoso. Nós não podemos nos distrair com as coisas que acontecem, com as coisas deste mundo, e colocar todas as coisas em primeiro lugar e esquecer de falar com Deus. É por isso que tem muita gente ao léu da sorte. É por isso que tem muita gente que dá com a cabeça no poste. É por isso que tem muita gente que estava ali para ganhar uma vitória. Desmoronou tudo. Ela se distraiu. Ela não vigiou. Ele não vigiou. Ele ou ela, ao invés de buscar a Deus naquele momento que você não estava entendendo o que estava acontecendo, você começou a murmurar, a falar, a xingar, a gritar, a falar que não estava entendendo mesmo, e eu não aguento mais. E nessa hora, você dá passos para trás. Ao invés de você fazer um auê na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora do acontecido, vai falar com Deus. Não posso ajoelhar, não posso dobrar o joelho, irmã Lisete, na situação onde eu estou. Fala com Deus em pensamento. Conecta com Ele lá no céu. Conecta com Ele. Ele está querendo ensinar você, minha querida. Jesus Cristo hoje entrou aqui nesta live porque quer ensinar você, meu querido. Ele quer dizer para você: ore sem cessar. Quando puder falar alto, fale. Quando puder dobrar o joelho, coloque o joelho no chão. Como eu muitas vezes dobro o joelho e ainda desço a cabeça e ponho a boca no pó e falo: Deus, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me revele coisas grandes, coisas firmes que eu ainda não sei, para me ser, Pai amado, uma tição na tua mão, aleluia, para me glorificar o teu nome na minha vida, na minha casa, na minha família. Vamos nos humilhar diante daquele que pode todas as coisas. Chega de se humilhar para seres humanos que não estão nem aí com você. Deixa que falem, que pensem, que digam. Vai você dobrar o joelho quando você pode e quando não pode. Tá trabalhando, tá andando, tá caminhando, tá dirigindo. Entra em comunhão com Deus. No seu trabalho tem muita inveja, pois então você já está sabendo. Trabalhe em comunhão, que todos os demônios que se levantam e quem busca Deus, Deus derriba por terra toda força maligna. Eu sei disso. Eu sou testemunha disso. Eu já trabalhei muito da minha vida em ambiente que eu vi os ciúmes nos olhos, na maneira de me tratarem. E eu nunca perdi a batalha. Sou melhor do que você? Nunca eu sou igual a você. Só que Deus fala para mim: busque-me. Esteja ligada comigo, Lisete. Lisete, não pare de falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver o teu sentimento. Eu quero ver o quanto você me valoriza, Lisete. Como ele fala para você que está aqui nesta live. Valorize o Deus que cuida de você. Fale mais com Ele e eu lhe garanto, em nome de Jesus, que as coisas vão mudar na tua vida. O problema do ser humano é que ele sabe reclamar, ele sabe murmurar, ele sabe ficar bravo. Joga tudo pro alto e não vai falar com Deus. E Deus não está exigindo que você só fique de joelho, mas se você puder, dobra e diga: eu estou me humilhando perante o Senhor, que é o único que pode mudar a minha vida, é o único que pode sarar a enfermidade, é o único que pode preparar condição para que eu pague as minhas dívidas, é o único que pode unir a minha família em amor e paz. A palavra de hoje é para isso. Aleluia! É como eu falei para vocês. Orar em pensamento. Enquanto você trabalha, enquanto você está andando, aleluia, reconheça Deus em tudo na sua vida. Agradeça e peça uma direção a Deus. Aleluia. Peça para Deus, Ele está querendo direcionar a sua vida, mas infelizmente o ser humano, ele é duro de coração.
ele tem a cerviz dura. O ser humano, a maioria dos seres humanos, não cedem para aquilo que Deus quer que eles cedam. A maioria do ser humano, ele quer ser dono de si. Ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que é ele que sabe, que ninguém precisa ensinar ele. Ele acha já, olha, tem gente que nem pensa em Deus para ajudar, sabia? Não se assuste não. Tem gente que nem procura chamar Deus para ajudar, porque ele se acha corajoso, vitorioso, sabichão. Que errado. Eu e você e a nossa família dependem da graça de Jesus Cristo. E para que Deus se alegre de nós, Ele está falando: busquem, orem, conectem comigo de dia, de noite, de madrugada, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Ah, mas eu não posso ficar todo o tempo orando. Já foi falado sobre isso. Não é para você parar de trabalhar e ir lá de ficar de joelho que você vai ser mandado do trabalho, mandado embora do trabalho, com certeza. Mas a sabedoria de Deus tem que estar no nosso coração. E qual é a sabedoria? Eu não posso dobrar o joelho porque eu estou em pleno trabalho. Eu não posso dobrar o joelho porque eu estou numa calçada andando. Mas eu posso muito bem continuar andando na calçada e falar com Deus aqui, ó. Você pode muito bem estar trabalhando e ali falando com Deus, porque Deus não quer que eu e você nos desconectemos. A partir do momento que você esquece de falar com Deus, você pode perceber isso. Há uma abertura para que as coisas não continuem tão bem, tanto quanto estavam indo quando você falava mais com Deus. Não tente dar desculpa que você não tem tempo. Deus não vai aceitar essa desculpa. Porque nesta mensagem hoje, Deus está explicando para nós. Não dá para parar, para orar, para falar com esse Todo-Poderoso, mas ore aqui na mente, esteja conectado. Tudo o que acontecer durante o seu dia, durante a sua noite, leve a Deus essa causa. Entregue a Deus falando com Ele esse problema, essa luta, essa dificuldade, essa aflição, essa situação, essa causa que você quer ganhar. Não esqueça de falar com Deus. A Bíblia fala orai sem cessar e tem tantos capítulos aí que falam sobre oração. Mateus 7,7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre, gente. O problema é que a maioria do ser humano não esquece, não dá valor para Deus. Essa é a verdade. Porque se você estiver em comunhão com Deus, você nunca vai esquecer dele em situação nenhuma. E em todas as situações que você tiver que enfrentar, ele vai estar com você. Ele vai te ensinar. Ele vai te orientar. Ele vai te dar força. Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar sabedoria, que é entendimento para discernir o que é justo. As pessoas que estão ali ligados com Deus, querem a direção de Deus, amam a Deus acima de todas as coisas, tem uma vida, mesmo quando aparecem os problemas, mesmo quando aparecem os processos, mesmo quando aparecem as aflições, mesmo quando o mar empola, a pessoa que está ligada com Deus, ela tem tanta certeza da vitória, e seja como for, porque a vontade de Deus é que vai cumprir. Nem sempre Deus cumpre aquilo que é o desejo do nosso coração. Nem sempre. Não estou dizendo que nunca Deus cumpre, porque Deus já cumpriu muito desejo do meu coração, que para mim era impossível, e Ele cumpriu na íntegra para mim. Eu posso testemunhar isso. Mas nem sempre você vai conseguir a resposta de Deus para aquilo que você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer, no quadrado que você quer. Nem sempre Deus vai dizer
vou bater o carimbo e vou te dar. Sim, às vezes Deus muda para uma outra forma, né? Mas a Bíblia fala também, até aqui mesmo no capítulo 5 de Tessalonicenses, aqui no versículo, quer ver, ó? Em tudo dai graças, orai sem cessar. Olha lá. Eu não estou achando aqui agora o versículo, mas leia na sua casa. 1 Tessalonicenses 5, tá lá dizendo também, em tudo dai graças. Quando você entende, gente linda, gente bonita, gente amada de Deus que está me ouvindo, está me assistindo, quando você entende que a sua vida, a minha vida, a nossa família já está prescrita por Deus, você não vai se enraivecer com Deus. Você não vai falar mal de Deus. Você não vai ser um mal agradecido, uma mal agradecida, seja lá o que for que aconteça na tua vida. A Bíblia nos ensina dizendo, em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para com você e para comigo. Quando você entende que a vida nossa está equilibrada por Deus, está escrita por Deus, não tem outro jeito. Tem coisa que nós dizemos, por que eu passei por isso? É Deus que permitiu. Por quê? Porque dali ele vai tirar glória para ele. Daquele acontecido, ele vai ainda mostrar quão poderoso ele é para fazer tudo de melhor na sua vida após eu e você passarmos por uma prova que para muitos que olharam dizia, está tudo acabado na vida de fulano. Acabou tudo na vida de ciclano. Engano de quem pensa, porque aquele que é ligado com Deus, venha o que vier, haja o que houver, a vitória é certa e Deus é que traça até as nossas provas. É verdade. Deus traça até as nossas provas. Ele já preparou você no ventre da sua mãe para suportar tudo que você vai passar. Deus já fez eu no ventre de Maria Fogaça Ribeira, minha mamãe querida, hoje em memória. Deus, quando fez eu no ventre da minha mãe, Deus disse, Elisete vai passar por isto, por isto, por isto. Mas eu vou estar com ela nisto, nisto, nisto e para sempre. A vitória, se ela estiver ligada comigo, a vitória dela é muito grande. E quando nós temos vitória, é para quem ser glorificado? Nós, na nossa força, no nosso fazer, jamais. Nós não fazemos nada, não entendemos nada, não conseguimos nada. Tudo que passamos e temos vitória, não esqueça também de olhar para o alto e dizer obrigado, Deus. Eu não merecia, mas o Senhor fez essa obra no meu filho. O Senhor salvou meu filho, libertou meu filho, minha filha. Seja quem for da sua família, obrigado, Deus, o Senhor fez esta obra. Nunca esqueça que não é você que conseguiu da sua própria força. Não é você que conseguiu vencer com a sua inteligência, com a sua capacidade humana. Nunca que eu vencerei com a minha capacidade humana, nem tenho condição para isto. Mas eu creio em Deus. Ele é meu Deus. Ele tem que ser o teu Deus. E nunca esqueça, Deus não nos coloca em nada para judiar de nós, mas é para nos forjar, é para nos preparar. O oleiro preparando o vaso. E a Bíblia diz assim, que nós somos cacos. Quem é o caco nós? Para contender com o Criador? Quem é nós o caco? Para querer discutir com Deus, como eu ouço muitas pessoas. Eu briguei com Deus. Deus, fale logo para essa pessoa não falar mais isso. Brigar com Deus, que autoridade essa pessoa tem para dizer, eu briguei com Deus hoje. Cuidado quem faz isso. Deus é bom, misericordioso, longânimo em misericórdia. Mas quando chega a hora dele, sai da frente. Deus é justo. E a justiça dele às vezes vem pesada. Mas para ele chegar nesse ponto de ter justiça pesada sobre alguém, para fazer doer, ele já amou muito. Ele já perdoou muito. Ele já quis ensinar muito. Ele já deu situações para ensinar muitas vezes. Mas a pessoa às vezes endurece o coração. Não sabe ser maleável.
não sabe ter um coração que se arrependa. Um coração quebrantado, a Bíblia diz. Deus não despreza, quebrantado, sabe? Estou me quebrantando, eu estou chorando porque eu estou entendendo que eu não sou nada. Eu sou menos do que uma folha, eu sou menos do que qualquer coisa, mas Deus habita em mim, a vitória é minha nesta terra porque eu confio nele. Eu não sou nada, mas ele é tudo na minha vida, na minha família. E com este tudo que é o meu Deus Criador, é o Deus inexplicável, inenarrável. Esse Deus tem tudo para nos dar. Ele quer você. Ele quer que você fique com ele. Ele quer que você acompanhe. Ele quer que você obedeça a ele. Nesta noite, Deus está falando: vem para mim e comece a orar. E você que já está em mim, diz o Senhor, comece a orar mais. Comece a ter mais conexão comigo. Comece a ter mais intimidade comigo. Deus não quer aparência. Deus não quer nada para parecer que tem intimidade com ele. Deus não aceita um coração fingido. Deus não aceita um coração mentiroso. Deus não aceita um coração que parece que é, mas não é. Porque Deus conhece o coração de cada um. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe se eu estou sendo sincera ou não. Ele sabe se você está sendo sincera, sincero ou não. Nunca queira fingir para Deus. Nunca queira fazer com que Deus, você ache que Ele vai deixar você enganar Ele alguma vez. Deus é Deus. Ele conhece por dentro e por fora. E Ele é o Todo-Poderoso. A Ele busquemos com ardor, com clamor, com coragem, com fé, com certeza de vitória. E a tua vida vai mudar se você fizer assim. Porque eu estou pregando algo que eu já vivi e eu vivo. Eu estou pregando algo que eu vivo. Eu prego com convicção porque eu já vivi tudo isso. Saber que Deus ouve, responde. Quanto mais comunhão você tem com Ele. Não precisa você largar de arrumar numa cozinha que seu marido é bravo. Ai, mas eu não posso largar a louça. Lave a louça, mas lave falando com Deus. Ai, eu preciso limpar minha casa, que se meu marido chegar e ver uma faísquinha de pão no chão, ele vai brigar comigo. Limpe a casa melhor do que você já está limpando, mas limpe falando com Deus. Não tem desculpa. E é por isso que Deus entristece para quem não busca Ele. E é por isso que muitas vezes as coisas não dão certo para quem não está em comunhão com Ele. Amém, amados? Oh, glória! Olha que hino lindo, ó. Não é cantado, é só tocado. Mas olha que lindo. Os mais belos hinos do cantor cristão. Redimido junto dele eu hei de estar. Hei de estar, hei de ver meu Salvador, meu Salvador. Os sinais dos cravos hei de contemplar. Cante comigo, você que é mais antiga na fé. Conhece esses hinos do cantor cristão. Canta! Sentiu a presença de Deus nesta live? Aleluia! É isso que eu quero, que eu sinta, minha família sinta, você sinta, a sua família sinta. Através de você buscar, a sua família vai sentir a presença de Deus. Os meus vizinhos, que eu quero que sejam grandemente abençoados. A minha casa, onde é o meu lar, meu refúgio, onde só Deus comanda aqui dentro. Aleluia, que a sua casa também seja assim, um lar onde só Deus comande a sua casa.
por dentro e por fora. Não temerás mal algum, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nem nós, nem nossa família. Se nós estamos orando em comunhão, orando sem cessar pela nossa família, eles são amparados debaixo das asas de Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, por esta live nobre, porque quando falamos de ti, tudo torna nobre, porque o Senhor é rei, o Senhor é nobreza, e nós somos filhos do rei, ó Pai. Eu te agradeço por esta quarta-feira, 6 de maio de 26. Te agradeço por esta live que o Senhor nos deu. Eu creio na tua obra, na minha vida, na minha família, naqueles que estão assistindo, aqueles que irão compartilhar. Dai vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém, amados? Se inscrevam no meu canal, tá? Faz assim com a mãozinha. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco e a nossa família, com os nossos vizinhos também, ó Pai. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém! Oh, glória! Palmas para Jesus! Oh, aleluia! Toda honra e glória para o nosso Deus. Boa noite! Shalom!